E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E no vídeo de hoje não vai ter apresentação, não vai ter os elementos que a gente está acostumado a ver aqui no canal. Vai ser só um bate-papo franco. Eu gosto bastante das séries do universo cinematográfico da Marvel. E recentemente a gente teve o último episódio da série da WandaVision, que foi lançada. Se você não viu a série nem quer ver, fica aqui que a discussão é de certo bem interessante. E caso você veja e seja muito sensível a spoiler, eu acho que o spoiler não é tão grande que vai rolar aqui. Mas é bom deixar sempre avisado pra ninguém ficar puto comigo nos comentários, certo? Então, spoiler de WandaVision não é muito pesado. Se você quer ouvir e entender, eu vou puxar mais pro aspecto matemático da coisa e filosófico. Não vai ter muita discussão sobre o que aconteceu na série, só um elemento específico, mas que pode ser considerado como spoiler. Então, se você não ligar, vem comigo. Se você ligar, chispa daqui pra não me xingar nos comentários, beleza? E volta aqui quando você tiver assistido a série, por favor. Não! Então vamos lá. No último episódio, tem uma cena de batalha entre o Visão original, criado pela personagem da Wanda. Ou seja, o Visão, ele é um personagem que tinha sido morto num dos últimos filmes do universo da Marvel. E ele foi trazido à vida pela Wanda. E o governo americano criou uma cópia do Visão sem a consciência do Visão, para os dois lutarem, um destruir o outro. E nesse meio termo, enquanto eles estão brigando, destruindo a cidade e tudo mais, o Visão original pergunta para a cópia do robô, que é o Visão branco que vocês estão vendo aí na imagem: por que você está fazendo isso comigo? Aí o Visão branco responde: porque eu fui designado a missão de destruir o Visão original. E aí o Visão original diz: mas eu não sou o Visão original. E dá de exemplo para isso, para quebrar o código, para quebrar a máquina. Porque as máquinas, gente, é o exemplo mais puro que a gente tem de lógica na sociedade moderna. E para quebrar a máquina, ele dá o exemplo do barco de Teseu. E isso é uma discussão extremamente interessante porque ele é um limiar entre a matemática e a filosofia. Muita gente atribui à matemática um campo de não ciência, e sim um campo mais ferramental, quase que filosófico. E o barco de Teseu que o Visão traz é um paradoxo antigo que propõe o seguinte: Teseu era um rei grego e ele participava de várias guerras com o seu navio. E assim, sempre que ele voltava das guerras, ele mandava o navio dele para reparar. E o navio de Teseu era conhecido pela Grécia inteira, porque era um navio imponente, muito poderoso, que vencia várias batalhas navais. Mas assim, o paradoxo propõe mais ou menos o seguinte: o navio de Teseu, ele sempre é o navio de Teseu, não importa o quão substituído ele seja. Então, assim, se a gente repor as peças do navio a ponto de todo o navio em algum momento não ter mais as peças originais, nem 1 centímetro do navio seja de peças originais, e sim de peças substituídas, o navio de Teseu ainda é o navio de Teseu? Ou seja, o Visão original que foi trazido de volta à vida ainda é o Visão original? As peças eram originais, porém as memórias eram inventadas, enxertadas, tinham várias coisas que foram criadas. Ele ainda era o Visão? Ele estava certo em argumentar com o outro Visão com esse argumento? E bom, gente, como eu já mesmo disse, essa situação ela é paradoxal, e não por contradição, mas por ela não ter uma solução. Justamente porque o significado ele é dado pela sociedade da época. Por exemplo, para você, se você tiver seus pais substituídos por robôs que têm as memórias dos seus pais, parecem os seus pais, mas você sabe que eles são robôs, eles ainda são seus pais? Você pode considerar que não, porque seus pais são um significado. É o significado dos seus pais que formam aquilo. Agora, por exemplo, você pode ter um carro que, se você trocou todas as peças originais dele, ele seja completamente desvalorizado. Um carro de placa preta, por exemplo, é um carro que tem todas as suas peças, quase todas as suas peças mantidas.
desde a sua fabricação. Então, o valor que é dado para aquele carro é pelo material em si, e não pelo significado que aquele carro tem. Então, eu achei uma discussão bem interessante. Na hora que eu vi, eu queria falar um pouco sobre isso, porque matematicamente, isso entra um pouco conceitos de continuidade, certo? Você pode ter pessoas que dizem que não, como a do carro, situações que o material original importa muito, ou situações que o significado importa mais do que o material original. Heráclito, por exemplo, vai dizer para você que você nunca vai ser o original, porque ele é aquele cara que fala que uma água que passa por debaixo da ponte nunca é a mesma água. Mesmo que ela faça um circuito circular, ela nunca vai ser a mesma água que passou por debaixo daquela ponte. Você está em constante mudança ao longo do tempo, sempre se transformando. Já Aristóteles, por exemplo, poderia dizer que o que importa é o significado que você dá para aquilo. E o ponto que eu achei interessante é que ele encadeia sempre nesse quesito, se você considerar a transformação, no quesito de continuidade. Continuidade, por exemplo, mudanças, transformações ao longo do tempo, foi o que a área do cálculo se propôs a descrever na matemática. Como, por exemplo, um paradoxo que foi descrito por Zenão. O Zenão, ele era um pensador grego antigo, mas ele já era extremamente fissurado com essa parte do infinito, do que existia no infinito, quanto que existia e tudo mais. Ele tinha esse conceito interessante de quanto é muito. Você, por exemplo, quando que você pode ser considerado uma pessoa alta, ou uma pessoa baixa, ou uma pessoa rica, ou uma pessoa pobre? Então, por exemplo, você pode dizer para mim que uma pessoa rica é uma pessoa que tem R$1 milhão. Aí eu posso te devolver a pergunta: mas então uma pessoa que tem 999.999 reais, ela não é rica por ter R$1 a menos? Aí você pode falar pra mim: não, tá bom, ela é rica. Tá bom, mas se uma pessoa que tem 999.999 reais é rica, uma que tem 999.998, ou seja, R$1 a menos, também não é rica? Ou seja, se você é uma pessoa alta, a partir de 1,80 m você pode ser considerado alto. Mas se você tem 1,79 m, você é baixo? Pô, é 1 centímetro a menos. Então, quando é esse salto? Quando que ocorre isso? E bem, gente, essa questão é muito legal de ser discutida, porque o Zenão propunha já, desde aquela época, a presença do infinito. Então ele falava que se você pudesse observar entre um intervalo, por exemplo, você ficasse observando, você tem um aquário, por exemplo, com um girino lá dentro, e esse girino, ele vai evoluir para uma rã. Vamos supor que você conseguisse enxergar cada microsegundo que estava passando, e passando, e passando, e passando. Teoricamente, você chegaria em um momento em que, no microsegundo anterior, você vê apenas um girino. No microsegundo posterior, você já vê uma rã direto. Para Zenão, isso era extremamente complicado de dizer, porque para ele, na verdade, entre esse momento em que o girino ainda é girino e se transformar numa rã, ainda cabe mais uma infinidade de fotos que você consegue tirar com a sua vida. E se você pegar um ponto entre esses, você consegue abrir em mais uma infinidade. Então é interessante eu quis trazer essa discussão pra gente ver que a matemática, na verdade, ela tá em tudo. E essas discussões também são bem legais, até numa série como uma da Marvel, eles conseguem trazer temas bem interessantes. Então, o que você acha? Você acha que fez sentido ele ter ganhado a briga falando isso? Porque quando ele disse que ele não era o Visão original e provou isso usando os argumentos da barca de Teseu, ele ganhou a briga, porque aí a cópia do Visão saiu voando, porque ele entendeu que ele não era o Visão original. Você acha que faz sentido? Que ele não era o Visão original? Ou que na verdade ele era? De que lado que você tá desse paradoxo? Escreve aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Isso é muito legal. Eu tô recebendo vários comentários positivos. Vai vir vários vídeos das pessoas que estão me sugerindo nos comentários. E a gente se vê numa próxima ocasião, tá certo? Tchau, tchau, pessoal.